Olá, alunos da EJA, tudo bem? Então, estamos aqui para uma aula de matemática e eu sou a professora Marita. Vamos ver o que a gente vai ver nessa aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é resolver situações, problemas envolvendo porcentagem, certo? Porcentagem, mas o que será porcentagem? Bom, porcentagem é uma razão que a gente tem, bem importante na matemática, que nos ajuda a calcular, assim, por exemplo, aumento de alguma coisa, redução, né? Então, onde a gente encontra essas porcentagens? Por exemplo, no aumento do salário mínimo, no aumento de mercadorias, no desconto de mercadorias, desconto em algumas compras. A gente tem a porcentagem no nosso cotidiano. Então, todo dia a gente lida de alguma forma com o conceito de porcentagem. E nesta aula nós vamos ver como resolver a porcentagem de várias formas. Vamos lá. Então, olha lá. Observe essa notícia aqui. Lembra que a prof acabou de dizer que porcentagem ele é uma razão. Então, olha essas notícias aqui, ó. Por exemplo, essa daqui fala: 1 em cada 100 trabalhadores tem LER, lesão por esforço repetitivo, ou seja, 1 em cada 100. 1 em cada 100 significa que eu tenho 1% dos trabalhadores que tem LER. Nessa outra notícia aqui, é uma pesquisa de amostra de perfil dos trabalhadores. E ela diz assim, que de cada 100 trabalhadores com carteira assinada, 16 não tinham completado o ensino fundamental. Então, de cada 100, 36 são, então, ou seja, 36%. Então, quando eu falo 1 de 100 ou 36 de 100, eu estou trabalhando uma razão e que eu posso traduzir essa razão em porcentagem. Ah, então porcentagem é por 100? Isso mesmo, é uma quantidade comparado em um universo de 100. Então vamos lá, vamos praticar um pouco. Suponha que as manchetes apresentadas a seguir se refiram a um universo de 50 mil pessoas. Então quer dizer que o meu conjunto de 100% é 50 mil. 50 mil trabalhadores na cidade de Montanha Acima. Olha o que ele fala, as informações que tem aqui. 84% dos trabalhadores têm registro na carteira. 54% dos trabalhadores são sindicalizados. 51% dos trabalhadores estudam à noite e 60% dos trabalhadores ganham mais de um salário mínimo. Então, a prof vai dar um tempo aí para vocês copiarem e começarem a calcular também, tá bom?
E aí, calcularam? Vamos ver como é que a gente vai fazer cada um desses separados, tá? Então, olha aqui. Considerando as informações do quadro, quantos trabalhadores de montanha acima têm registro na carteira? Muito bem. Registro na carteira são 84% dos trabalhadores, certo? E aí, o que vocês acham? O que seria 84% de 50 mil? Vamos ver? Vamos ver uma forma de calcular. Eu posso dizer que, então, o meu universo é o 100%, é os 50 mil. Então, o meu todo é os 50 mil. O que seria 84% desses 50 mil? Vamos lá. 84% dos trabalhadores têm registro na carteira. Então, como a prof pôs, ó, 100% é o meu 50 mil. 84%, lembra que eu falei que 84% é como se fosse por 100 e a gente está trabalhando com uma razão? Então, olha lá, 84 centésimos. E eu também posso escrever esse 84 centésimos em forma de número decimal. Então, essas aqui são as formas que eu tenho de representação da porcentagem, certo? No caso, 84%. Vamos ver uma primeira maneira, usando a razão e proporção. Então, o que eu tenho que pensar? Que 84 centésimos, de 84 centésimos, eu devo encontrar primeiro quanto vale 1 centésimo, porque aí eu vou encontrar quanto vale 1%. Depois que eu encontro 1%, o que eu faço? Multiplico por 84. Então, o que eu vou ter aqui, ó? O meu universo não é o 100 mil? Então, o 100% não é 100 mil? Para eu encontrar 1%, eu vou pegar esses 100 mil e dividir em 100 partes. Esses 50 mil e dividir em 100 partes, certo? Para dar o meu 1%. Então, se eu pegar 50 mil e dividir por 100, vai dar 0,5. Porque dividir por 100 é como se eu caminhasse com a minha vírgula para a esquerda. Então, professora, mas aqui não tem vírgula. Tem, ó, como é um número inteiro, a vírgula está aqui atrás desses 50. Se fosse dinheiro, por exemplo, eu falando 50 reais, o que ia acontecer? Não ia ser 50,00? 50,00. Então, mas eu posso falar que é 50 inteiros. Então, quer dizer que a minha vírgula está aqui. Se eu estou dividindo por 100, são 2 zeros. Então, são 2 casas para a esquerda que eu vou caminhar. Então, ó, 1, 2. Deu 0,5. Então, quer dizer que 1% de 50 mil é 0,5. 1 centésimo de 50 mil é 0,5. Então, o que vai ser 84 centésimos? É como se eu pegasse 1 centésimo, mais 1 centésimo, mais 1 centésimo, ou seja, como se eu pegasse 1 centésimo 84 vezes. Então, 1 centésimo vezes 84 dá 42 mil. Olha uma dica que a prof coloca aqui. Se eu colocar 0,5, qualquer número que eu multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que eu dividir por 2. Por quê? 0,5 não é a metade de 1? Se eu pegar 1 e dividir na metade, ele não vai dar 0,5 e 0,5? Então, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Bastante informação, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem essa resposta e a gente já volta. E aí, anotaram? Deu tempo de anotar, organizado? Vamos lá, continuando. Olha a letra B. Então, agora que a gente já viu a letra A, que é um tipo de fazer a porcentagem, a gente vai fazer a letra B. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a letra B, para pensar em um outro jeito. Que outro jeito será que tinha que tenho de eu fazer essa porcentagem? Ó, aqui eu já dou uma dica. A porcentagem ela pode ser transformada em fração, ou seja, numa razão, e também pode ser transformada num decimal. Como é que será que eu faço para encontrar
a quantidade de estudantes que estudam à noite. Quais são os estudantes que estudam à noite? 51%. Quanto será que é 51% de 50 mil? Um tempo e a gente já volta. E aí, pensaram um outro jeito? Quer ver? Olha aqui o que a gente tem. Então aqui, 51% dos trabalhadores estudam à noite. É a mesmo registro, ó. 51% é a mesma coisa que 51 centésimos, que é a mesma coisa que 0,51, porque eu leio esse número decimal como sendo 51 centésimos, porque tem a casa do décimo e do centésimo. Muito bem, meu universo do 100% continua sendo 50 mil. Então, eu tenho que calcular 51% de 50 mil. Eu posso fazer usando a multiplicação. Qual a multiplicação? Eu posso pegar esses 51 centésimos e multiplicar pelos 50 mil. Quando eu multiplicar esses 51 centésimos pelos 50 mil, eu estou encontrando 51% dos 50 mil. Ah, professor, então se tiver 63% de alguma coisa, é só eu multiplicar por 0,63? Exatamente. Então, vamos lá. Se eu fizer essa multiplicação, se eu vou multiplicar por 50, eu posso ignorar este último zero aqui. Eu posso fazer o quê? Como se fosse vezes 5 e coloco o zero no final. Então, olha lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 0, com mais 2, 2. Mas, prof, por que você põe... Aí, acrescento zero. Por que está aqui duas casas decimais? Porque nesta multiplicação toda, eu tenho duas casas decimais envolvidas. Então, quer dizer que 51% de 50 mil é 25,50 mil, né? Então, multiplicar por 50, que é a dica que a prof pôs, né? Porque multiplicar por 50 é a mesma coisa que multiplicar por 5 e colocar o zero no final. Então, eu tenho 25,5 mil pessoas. Opa! Mas, professor, tem como eu falar mil pessoas, meia pessoa? Não, mas veja bem, é 0,5 mil, então é 500 pessoas. Aquele 0,5 mil equivale a 500 pessoas. A prof vai dar um tempo para vocês copiarem essa maneira e a gente já volta. E aí, copiaram? Vamos ver uma outra maneira? A prof pôs como letra C. Quantos trabalhadores são sindicalizados? Bom, sindicalizados tem os 50%. Então, a gente já viu usando a razão, a gente já viu com a multiplicação, e que outro jeito será que teria para a gente resolver? Mas tem, prof? Tem. Vamos queimar um pouquinho aí a cabeça e pensar uma terceira forma de resolver a porcentagem. A gente já volta.
E aí, conseguiram pensar? Desafiador isso, hein? Vamos lá. Olha a terceira maneira. Eu posso fazer usando a regra de 3, chamada regra de 3 simples. Como a porcentagem, a gente lida com grandezas diretamente proporcionais, a regra de 3 simples fica muito fácil, porque eu vou achar uma equivalência. Então, por exemplo, o meu 100% é 50 mil. O meu 54% vai ser quantos? Quantos habitantes? Bom, então o que eu faço? Eu tenho uma proporção aqui, então 100 está para 54, assim como 50 mil está para o valor que eu quero conhecer. E aí eu faço o quê? Eu tenho que pegar e quem está dividindo passa multiplicando. Mas por que ele passa multiplicando? Por uma questão da igualdade, para manter o equilíbrio dessa igualdade. Para eu tirar esse 54 daqui, eu teria que multiplicar 54 aqui, para dar 54 sobre 54, 1. E aqui eu iria multiplicar por 54 para manter a igualdade, porque a igualdade é um equilíbrio, certo? Muito bem. E daí o que vai acontecer? Então eu tenho que 54 vezes 50 dividido por 100. Posso simplificar esses dois zeros aqui, porque se eu tenho um zero aqui e um zero aqui, eu posso simplificar. Então eu posso fazer 54 vezes 5 e dividir por 10, certo? Mas olha como é que a professora colocou aqui. Esse 0,5 ele acabou caindo para cá, mas ele está aqui na multiplicação, tá? 54 vezes 50 sobre 100, se eu pegar os 50 centésimos aqui, não é a mesma coisa que 0,5? Porque 50 não é metade de 100? Então é a mesma coisa que 0,5. Então 54 vezes 0,5, ou ainda, eu posso pegar aqui, ó, 54 centésimos vezes os 50. Opa, professor, esse 54 centésimos é a mesma coisa que esse. Isso mesmo, mesma coisa. Então eu vou ter um resultado, na hora que eu fizer a multiplicação, eu vou ter um resultado de 27 mil pessoas. Tempo para vocês copiarem e a gente já volta. Vamos ver uma quarta maneira? Vamos lá. Como é que eu faria para descobrir que quantos trabalhadores ganham mais que um salário mínimo? 60%. 60%, eu vou dar uma dica como é que vocês podem resolver. Vocês podem encontrar quanto é 10% e multiplicar por 6. Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, com a dica da professora, já dá para ver, né? 100% é 50 mil. Se eu descobrir 10%, olha, o 100 para virar 10 eu não estou dividindo por 10. Se eu dividir o 100 por 10, dá 10%. Então, se eu dividir 50 mil por 10, vai dar 5 mil. Se 10% é 5 mil, 60% é os 5 mil vezes 6, que vai dar 30 mil, certo? Um tempinho, então, para vocês e a gente já volta.
Muito bem. Descoberto esses jeitos de resolver, essas 4 maneiras de resolver uma porcentagem, a prof vai deixar um aí para vocês treinarem. Qual a vantagem de comprar à vista ou a prazo? Observando a propaganda, percebemos que é melhor comprar à vista, não é? Porque o à vista dá R$ 94 e o a prazo dá R$ 102,85. Quantos por cento que foi a diferença entre o à vista e o a prazo? Muito bem. Então, o que vocês vão ter que fazer? Descobrir a diferença em porcentagem. Tempo para vocês e a gente já volta. E aí? Um pouco mais desafiador esse aqui, né? Então, o que eu fiz, ó? A gente tem que calcular, considerar o meu 100% 94, que é o preço à vista. Então, o 94 é o meu 100%. 102,85 vai ser que porcentagem? Montando, então, aqui a nossa razão, eu vou ter que 100 vezes 102,85 dividido por 94. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Ih, tampou aqui, ó, mas é 0,85. Então, se eu fizer toda a minha divisão aqui e depois eu pegar e multiplicar por 100, eu vou chegar na conclusão que é 109,41. 109,41, a diferença entre esse para o 100% é do quê? 9,41%. Então, esse foi meu aumento, certo? Muito bem. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula dizendo que nós vimos formas de calcular porcentagem. Nós vimos 4 formas diferentes de calcular porcentagem. Um beijo da prof e até breve.